Olá, bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nesta manhã de sexta-feira. Estamos chegando para partilharmos mais uma manhã com você, aqui no canal da oração, momento de reflexão da Palavra de Deus, momento de fé, momento de esperança, e que você seja nosso companheiro, nossa companheira nesse momento, e juntos aqui recebermos as bênçãos que o nosso Deus vivo, todo-poderoso, tem reservado para todos nós. Que seu dia ele possa iniciar com esta alegria, com esta fé no Senhor. E com certeza ao fim dele você vai agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tem sido na sua vida. Quero pedir para você que já é inscrito no canal, ou se porventura você ainda não se inscreveu, não clicou no botãozinho de curtir, de seguir, você possa estar fazendo nesse instante. Alguns segundinhos, é muito simples e é muito fácil ser um abençoador aqui do canal da oração, nos ajudando e colaborando com esta obra para que o nome do Senhor Jesus, para que esse momento de fé nós possamos continuar com todo o amor, com todo o carinho, com toda a força que você tem nos dado a fazermos o bem em prol daqueles que carecem, que necessitam na obra do Senhor. Hoje eu quero partilhar do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, um texto muito conhecido, abordando sobre a perspectiva do Evangelho que trata acerca do filho pródigo, daquela parábola que Jesus contou para os seus discípulos, e ele nos diz, no versículo de número 17, diz assim: "E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome." Olha, esse texto ele é uma das grandes maravilhas das Escrituras Sagradas, e principalmente dentro de inúmeras parábolas, que Jesus mencionou. E esse texto mostra para nós que algo acontece na vida de um determinado jovem, que tinha deixado a casa de seu pai, o ciclo da sua família, e decidiu, tocar a sua vida independente e muito longe da sua família. E esse texto nos mostra que, apesar de toda a liberdade em que ele encontrou, pois o texto não fala que o pai e a sua família tenha feito objeção da tomada de decisão de ir embora e fazer aquilo ali, mas ele foi e gastou os seus recursos, viveu de uma maneira irresponsável e, consequentemente, os problemas também vieram para a vida dele, também em toda aquela região, como aconteceu naqueles dias. O texto vai dizer que veio uma crise, veio fome, veio uma dificuldade tremenda. Não havia empregos que ele pudesse estar satisfeito, senão que ele pudesse apacentar os porcos, e onde ele ali via que no tratamento dos porcos, os porcos enchiam suas barrigas, se tornavam satisfeitos, e ele, que havia deixado a casa de seu pai, estava ali padecendo de fome, com necessidades. O texto o verso que ora lemos aqui, o versículo 17, diz: "E caindo em si." Esse é um bom aspecto que acontece quando alguém tem a capacidade de reconhecer a tomada de decisões erradas. Muitas vezes ao longo da nossa caminhada, tomamos decisões que elas são extremamente prejudiciais a nós. Eu sou observador do aspecto de que quando nos lares, as famílias, o homem ou a mulher toma uma decisão errada, e muitas das vezes essa decisão errada ela reverbera na vida dos seus filhos. Naturalmente isso reverbera dentro da estrutura do casamento, dentro da estrutura organizacional da casa, da família. E tudo isso gera enormes problemas de convívio, de harmonia, e muitas das vezes o aspecto do amor, da paz, de comunhão, tudo isso fica totalmente dissolvido, a maioria dos casos, Eu que estou pastoreando já há quase 20 anos,
acabamos, né, observando esses aspectos nas inúmeras oportunidades em que paramos para aconselhar, orientar pessoas e muitas das vezes tomadas de decisões erradas. Eu vou aqui, por exemplo, citar tomadas de decisões erradas. Uma tomada de decisão errada é quando a pessoa resolve mudar de cidade. Muitas das vezes, aparentemente, que seja interessante mudar de cidade por causa de uma oportunidade de trabalho, em muitos aspectos, essa tomada de decisão pode reverberar enormes problemas dentro da estrutura do lar. Ou não só apenas no aspecto de mudar de cidade, porque às vezes financeiramente vai compensar para a realização de sonhos. Financeiramente você vai conquistar muito, mas isso pode implicar em outros problemas. Às vezes a pessoa muda de uma cidade pacata, onde ela consegue se manter bem, mas o sonho, a ambição, muitas das vezes pode estar em um nível superior e a pessoa acaba mudando para uma região extremamente violenta, cheias de problemas, cheias de situações que muitas das vezes a pessoa não está preparada para lidar com aquilo. Um outro exemplo que é um dos clássicos, né, que infelizmente acontecem dentro das estruturas das instituições religiosas, é o aspecto de mudança de igreja, né? Vamos falar aqui, por exemplo, da estrutura cristã evangélica. Eu vou mudar de igreja A para a igreja B, e principalmente sobre o jargão comum popular que diz que o tempo acabou, o tempo de Deus, né? Deus falou que o meu tempo aqui acabou. E muitas das vezes esse é um baita problema, porque você mudando às vezes de igreja é um outro fator que pode também estar gerando prejuízo na vida, porque quando uma pessoa ela deixa uma igreja, ela também está deixando para trás amizades que foram forjadas por determinado tempo, amizades, liberdades, todo o aspecto de confiança. E a gente, por exemplo, pastor, mas eu não consigo ficar lá porque naquela igreja, porque as pessoas têm esse problema. Olha, todos os lugares onde existem pessoas teremos problemas. Quantas pessoas, por exemplo, sofrem com problemas no ambiente do trabalho e nem por isso saem entregando o seu trabalho, dizendo que o tempo de Deus ali para aquele trabalho também acabou. E olha, parece que o exercício da fé na obra de Deus, parece que as pessoas encontram justificativas para, na verdade, manter um ego, uma dificuldade de humildade, uma dificuldade de passar por momentos difíceis, simplesmente para distanciar de seus irmãos na fé. E olha que Jesus não fez isso nem com Pedro, que Jesus chamou, né, falou com ele: para trás de mim, Satanás, Satanás que me serve de escândalo. Também com Judas, né, que Jesus, né, chamou de um diabo. Olha, Jesus não apartou do relacionamento com pessoas os quais ele demonstrou ali ao longo das Escrituras Sagradas que tiveram ali comportamentos ruins. E muitas das vezes Jesus poderia ter tomado decisões, ensinado para nós que esse seria o caminho certo, tomar decisões, afastar, distanciar. E não é isso que o Senhor nos ensinou. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que toda decisão errada, você precisa ter a capacidade de reconhecer que tomou a decisão errada e precisa consertar, até a humildade, porque a humildade, amados irmãos, ela te condecora, ou ela te traz recompensas que você às vezes não tem nem imaginação do quanto isso pode melhorar o aspecto da sua vida. Mas aqueles que não se humilham, aqueles que não reconhecem quando erram, vão continuar sofrendo, vão continuar padecendo, vão continuar muitas vezes lamentando, transferindo responsabilidades para os outros, culpando os demais, quando não olha para si e não tem a capacidade de entender que errou. Quando diz a Escritura Sagrada em Gênesis,
nos fala quando Deus ele aparece no jardim para falar com Adão, e Deus chama por Adão e pergunta por Adão, e Adão logo vai responder, né, acerca do que, olha, a mulher que tu me deste, né, ela me enganou. E na verdade Adão transferiu uma culpa porque Deus deu a ele, né, e quis transferir a culpa para Eva, quando na verdade Deus deu a ele uma responsabilidade de ser o responsável pelo jardim. Deus não deu responsabilidades para Eva acima da responsabilidade de Adão no jardim. Então vejamos que quando ele transferiu responsabilidades, ele esqueceu de assumir, né, a parte que competia a ele, que Deus havia lhe dado. Quantas vezes a gente encontra nos aspectos do ambiente de trabalho pessoas que elas receberam confiança do patrão, do gerente, do encarregado, e muitas vezes quando acontece alguma coisa, a primeira responsabilidade, a primeira ação é transferir, né? É culpar alguém, é achar alguém que tenha feito alguma coisa errada, e muitas das vezes esquece de cumprir o seu papel, que às vezes é cuidar, fiscalizar, acompanhar, fazer e muitas vezes, né, a sua parte, e não ficar culpando terceiros. Esse jovem do texto de Lucas capítulo 15 diz o texto aqui, caindo em si. Esse aqui ele entende que não era problema do pai dele ter chegado naquele estágio, não era problema do irmão ele ter chegado naquele momento, naquele sofrimento, não era problema dos empregados da casa, mas o texto fala que caindo em si, ou seja, ele entende que aquele momento de sofrimento era culpa dele, ele tinha tomado aquela decisão, então não eram as outras pessoas. E de repente você que me ouve nesta manhã também tem vivenciado o aspecto de não olhar para dentro de si, não fazer uma reflexão, uma introspecção do seu passado, analisar as suas decisões, né? Analisar as suas falas, os seus conceitos, valores que você aderiu ao longo dos seus últimos tempos. De repente você fica culpando, olha, é fulano de tal, é o marido, é a esposa, é o filho, é o vizinho, é o patrão, é o parente, é o inimigo, alguém que está fazendo macumba, é alguém que está fazendo isso, orando o contrário, né? Que são as vertentes das justificativas, muitas das vezes, que os homens têm para poder fugir da sua parte de responsabilidade. E olha, e você tem responsabilidade sim. A palavra do Senhor nos fala também pelo apóstolo Paulo que todo joelho terá que se dobrar diante do Senhor e confessar. Por mais que hoje você às vezes não tenha capacidade de confessar os seus erros, confessar as suas falhas, confessar as suas irresponsabilidades, quando deveria ter sido ao contrário, e vai chegar um determinado momento que você vai se curvar diante do Senhor, confessar que Ele é Senhor, confessar que Ele é o Salvador, e ainda, esse confessar, ele também denota para nós que o quanto nós somos irreverentes ou irresponsáveis ao longo da nossa caminhada, do tocante a fundamentos, a regras que o Senhor nos determinou, e nós, por acaso, fugimos dela, muitas das vezes em desobediência. Fizemos igual o Jonas, né? Muitas das vezes tentando fugir da presença do Senhor, tentando arrumar um atalhozinho para fazer aquilo que a gente quer, não o que Deus está mandando, e muitas das vezes a gente incorre em lutas e em problemas, e depois não adianta ficar, eu vou na igreja hoje que eu vou pedir para o pastor orar, eu vou pedir para a pastora estar me ajudando em oração, quando na verdade você precisa reconhecer que errou e voltar atrás e corrigir esse problema. Me lembro de uma certa vez, uma irmã, uma jovem que fazia parte do ministério em que sou pastor, isso deve ter aproximadamente aí uns 14, 15 anos atrás. Ela tomou algumas decisões ao longo da sua vida e, infelizmente, todo o aconselhamento que foi feito com ela, foi trabalhado junto a ela, antes dela tomar aquelas decisões, ela, infelizmente, não levou em consideração todas as observações. E, consequentemente, com o passar de uns 3, 4 anos, ela voltou à igreja, ela aí que falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu chamei uma irmã, levei à secretaria da igreja, e quando entramos ali na secretaria, ela começou a chorar, e eu falei, irmã, o que está acontecendo contigo? Ela falou, pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que tudo que está acontecendo comigo hoje
infelizmente, é resultado de eu não ter ouvido o conselho. Eu simplesmente atendi a carne, eu fiz aquilo que a carne pedia, mas eu não olhei para o lado das consequências espirituais. Eu falei, irmã, eu posso sim perdoar aquilo que compete a mim, mas aquilo que compete a Deus, apenas Ele pode te perdoar. E tem uma coisa, irmã, infelizmente muitas dessas decisões que a irmã tomou, elas serão eternas, elas vão te trazer consequências por resto da sua vida. Então, a irmã hoje está reconhecendo que errou, que falhou. Eu te perdoo, vou orar pela irmã para Deus te dar graça, te dar a instrução para você guiar a sua vida daqui adiante. Irmãos, foi um momento muito difícil, quando eu tive que lidar com aquele momento de choro, daquela irmã, com aquela agonia. E muitos são os casos que chegam a nós, e muitas são as experiências que nós muitas vezes temos que tentar contornar, fazer a pessoa refletir, fazer a pessoa analisar melhor as suas decisões. E quando na verdade nem sempre analisar e fazer refletir vai fazer mudar. Pode ser que hajam às vezes melhorias, mas consequências, infelizmente, elas virão. Uma pessoa, por exemplo, que mata alguém, por mais que Deus perdoe aquela pessoa, ela vai ter que lidar com as consequências da terra. Muitas vezes aqueles que vão estar com ódio no seu coração vão tentar ceifar a vida dessa pessoa. A justiça também terá que ser aplicada, e são muitas as consequências, portas muitas das vezes que vão se fechar por causa do ato da violência, do assassinato. Então esses são aspectos de consequências, e outros aspectos entram na vida, nas escolhas, por exemplo, do cônjuge, com quem você vai casar, quem você está namorando, qual é o emprego que você decidiu aceitar, para ser uma forma de fomento financeiro, de sustento para sua casa. Nem todo emprego ele é bênção para as nossas vidas, e muitas vezes Deus também te permite chegar ali para que você também seja amassado, seja aperfeiçoado, às vezes com lutas naquele lugar. E esse jovem aqui, quando ele tomou essa decisão de ir para longe da casa de seu pai, deixando para trás o seu pai, seu irmão e aqueles servos de seu pai, ele deixou aqui o lugar da bênção, o lugar da provisão, o lugar do amor, do carinho, do aconchego, onde ele tinha tudo, mas ele resolveu partir para uma vida e viver de forma irresponsável, sem analisar as consequências da vida. Olha, que você possa refletir nessa palavra nesta manhã, e que certamente Deus traga no seu coração, no seu consciente, uma nova instrução, uma renovação, e você possa voltar atrás. Me lembro de um irmão que certa vez chegou para mim na minha casa e falou assim: pastor Josué, eu senti de Deus de vir passar uns tempos aqui com o senhor. Naquela hora eu estava organizando umas ferramentas de trabalho para o dia seguinte, para estar fazendo uma atividade de trabalho, e eu não sei, mas Deus me deu tanta autoridade naquele momento, e eu falei para aquele irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: onde o senhor iniciou a sua vida como cristão? Aí ele me disse: olha, eu comecei na igreja tal, lá no bairro tal. E eu falei: por que o senhor saiu de lá? Aí ele falou: eu saí de lá por causa disso. Eu falei: para onde o senhor foi? Aí foi para a igreja do fulano de tal, lá no bairro tal. E o porquê o senhor saiu de lá? E eu fui fazendo aquela timeline, a linha do tempo, para você entender melhor. E com ele ali, ele me explicando, e eu falei: pois vou te dizer uma coisa, você precisa voltar lá no início, lá onde você errou, lá onde você falhou, e pedir perdão para todos aqueles que você teve problemas que te levaram a sair de dentro daquela igreja, e consertar, porque todas as vezes que você falhou tomando decisões, errou tomando decisões erradas dentro de alguma igreja, falando que não aceitava isso, não aceitava aquilo, que o tempo de Deus já tinha se encerrado, e muitas portas, brechas espirituais de coisas ruins foram abertas na sua vida.
Então, eu não vou te dizer para você que aqui tem um lugar para o Senhor, porque é importante o Senhor criar raízes na igreja, criar raízes com os irmãos, ajudar, colaborar na obra e não com toda essa desconfiança. E ele ali se calou durante alguns instantes, né? E eu continuei trabalhando, falei, olha, eu continuo te ouvindo, pode ficar à vontade de falar. E ele falou, não, pastor, o senhor me falou uma coisa e isso está me dando aqui um sentido na minha vida. E ele me despediu de mim dentro ali da minha casa e ele foi embora. Quando se passou um ano depois, eu encontro com aquele irmão e ele falou, pastor Josué, bom encontrar com o senhor. E olha, eu fiz exatamente aquilo que o senhor me disse, eu voltei, eu fiz o meu pedido de perdão para o pastor fulano de tal, na igreja tal, me deram o abraço de perdão, me aceitaram com amor e com carinho, já tem alguns meses que estão me ajudando, colaborando comigo, eu estou também colaborando com eles na obra do Senhor, eu estou cuidando de um trabalho na obra do Senhor num bairro tal da cidade, e olha, graças a Deus eu estou me sentindo uma outra pessoa, porque entendi aquela palavra que o Senhor me disse. Então, muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, é necessário voltar e reconhecer as atitudes equivocadas, é necessário muitas das vezes pedir perdão, é necessário se humilhar para ser honrado pelo Senhor. A honra não estava na terra distante, não estava no lugar da fome e da miséria e nem na visão que tinha dos porcos sendo alimentados quando aquele jovem não podia se alimentar daquilo ali, mas a honra estava na casa do Pai, o lugar da bênção, o lugar da provisão. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã, você que tomou decisões, deixou às vezes a igreja, você mudou de um lugar, foi para outro, e hoje você às vezes olha para dentro da sua casa, dentro da sua família, está vendo às vezes o filho envolvido nas drogas, filho envolvido em outros caminhos que não são agradáveis ao Senhor, e às vezes você fica pensando, por que eu tomei determinada decisão na minha vida? Olha o quanto de responsabilidade você tem, você pai, você mãe, avô, avó, você que é tio, olha, você tem uma grande responsabilidade e hoje ter que consertar muitas das vezes é algo quase impossível, mas você tem a oportunidade de fazer isso diante de Deus. E se não é diante de Deus, faça diante da igreja que você teve participando, faça diante da sua comunidade de fé, faça o pedido para os seus irmãos, conserte, endireita isso e vai alcançar a bênção de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Vamos à oração nesta manhã. Vamos pedir a misericórdia de Deus, a capacidade que o Espírito Santo pode gerar em nós de reconhecer os nossos erros, de voltar atrás, de pedir o perdão, de pedir misericórdia e de dirigirmos as nossas vidas num lugar onde vai haver festa, vai haver alegria, vai haver comunhão, vai haver restauração em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por todas as maravilhas, Pai querido, que o Senhor tem permitido e ministrado sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro por esse meu irmão, esta irmã que nesta hora está, Pai querido, nesse instante, Senhor Deus amado, Pai amado, partilhando desse momento de fé, de alegria. Eu oro para que a sua casa, a sua família sejam alcançados, Pai, que haja restauração, que essa pessoa que hoje estava distante, longínqua, Pai querido, do seio da família, da amizade, da harmonia, Pai querido, hoje o Senhor possa trazer de volta nesse casamento, essa pessoa que estava distante, desviado, Pai querido, da estrutura do núcleo da casa, da família, o Senhor traga de volta. Essa pessoa que abandonou o trabalho, Pai querido, e nem mesmo, Pai amado, deu justificativa para a sua empresa, para o seu patrão. Senhor, eu oro pedindo ao Senhor para que haja, Senhor, uma reflexão melhor no seu pensamento e possa, ó Deus amado, voltar atrás e tomar uma decisão, Pai querido, de endireitar e consertar a sua vida. Meu Deus, que esse irmão, que esta irmã tenha a capacidade de reconhecer os seus erros, suas falhas e pedir o perdão para o Senhor, assim como esse jovem diz, Pai, eu pequei contra os céus e pequei também contra o Senhor. Pai, nesta manhã, que esse irmão, esta irmã, todos nós possamos
Bendito seja teu nome, pedir o perdão, Pai, com sinceridade, com verdade, ó Deus, sabendo que as consequências, elas são naturais, elas são comuns por causa das nossas decisões. Pai, pedimos a Ti, abençoa esta família, abençoa, Deus, a vizinhança da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, dessa rua, deste bairro, desta cidade, alcança cada lar, cada membro, cada integrante do canal da oração, cada família que estão recebendo, ó Pai, esta oração nesta manhã, e o Senhor possa derramar poder, ó Deus, de cura e de restauração nesse dia, que a felicidade, ó Pai, possa penetrar, meu Deus, nessa família, neste lar, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai amado, pelos médicos da cidade de Leopoldina, pelos enfermeiros, Senhor, dê graça e dê sabedoria, toma as autoridades da nossa cidade, dirija, Senhor Deus amado, para um processo de melhorias na saúde no município de Leopoldina. E está, Senhor, de forma precária, está de forma terrível, Deus amado, abandonado, como, ó Deus, em todo o Brasil. Ó Pai querido, nós oramos e pedimos, Senhor, abençoa as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário. Oramos, Pai querido, em favor dos irmãos que estão, ó Deus, vivenciando o processo de restauração, de recuperação, ó Deus, ali na região sul do país, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pedimos, ó Deus amado, que a Tua bênção, Pai, Deus, levando arrependimento para o povo daquela região. Oramos também, Senhor meu Deus, nesta manhã, entregando a Deus os nossos irmãos judeus espalhados pelo mundo, que possam se converter, crer no Messias, no Cristo Salvador. Oramos para que haja paz sobre Israel, em Jerusalém, as nações, ó Deus, que têm se levantado em oposição a Israel, muitas vezes com desejo, Pai amado, ardente de exterminar o povo de Israel. Nós oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua paz. Oramos, Pai querido, que os nossos irmãos, ó Pai, membros da nossa comunidade, da igreja, sejam alcançados onde quer que seja. Senhor Deus, visita nesta manhã, abençoa a vida, ó Pai amado, ó Deus amado do João Miguel, que o Senhor possa visitar aquela criança, cubra com o Teu sangue. Meu Deus, entrego também, Pai amado, nesta hora, a vida, Senhor, da Bianca. Senhor, meu Deus, Tu tens a misericórdia, Tu tens, ó Pai amado, a graça, ó Deus, o poder, ó Pai, do infinito, Senhor, aquilo que não temos a dimensão, ó Pai amado, física e material, e nem mesmo na espiritual. Senhor, alcança e venha trazer a vitória, trazer a paz, que cada irmão, cada irmã tomem posse do milagre nesse dia, abençoando a vida da irmã Angélica, o seu esposo, a vida também da sua filha, abençoando a dona Santa Maria, a vida também do senhor José Alves, a vida do Sebastião Alves. Meu Deus, eu te peço nesta manhã, Pai querido, que a Tua bênção, que a Tua paz venha alcançar essas famílias, esses lares, trazendo restauração, trazendo o tempo da cura, do milagre, Senhor, e que haja, ó Deus amado, novidade de milagre, e que venham todos testemunhar as maravilhas no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glórias a Deus, na certeza da bênção, na certeza da vitória, do milagre, que Jesus possa entrar na sua casa e ter transformações necessárias, urgentes, e você busque esse conserto, esse reconhecimento o quanto antes, para que a dor ela possa cessar e possa haver restauração. Aqui, pastor Josué Oliveira, de Leopoldina, Minas Gerais, de Leopoldina para o Brasil, de Leopoldina para o mundo. Eu desejo para você um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.